Tá? Então, para tal, eu mandei para vocês, deixa eu começar a gravação aqui da aula. Já coloquei. Ah, você já pôs? Ótimo. Então, para tal, nós vamos... eu passei para vocês o link do material disponível. Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela de fundo. Então, tá lá. Deixa eu só confirmar umas coisinhas aqui para a gente começar a explicação. Tá, joia. Então, antes de nós irmos para código propriamente dito, nós vamos dar uma olhadinha aqui no material que eu passei para vocês. Isso aqui eu já tinha enviado no começo do semestre, todos os links, aqui nós temos o link de 2 arquivos que estão nas nuvens, são 2 Google Docs, já é a aula 8 e depois a aula 9 de PHP. Então vamos dar uma olhadinha nisso daqui, depois a gente parte para a implementação. Então, o que é uma estrutura de repetição? Estrutura de repetição é uma estrutura que permite, também chamada de loop, que permite que um conjunto de instruções seja executada um número limitado, definido de vezes. Isso é muito importante. Quantas vezes o loop vai rodar? Isso é fundamental. E existem, basicamente, pelo menos existe mais uma, mas as 3 estruturas de repetição que nós vamos tratar especificamente nessa aula são a while, a do while e a for. O importante aqui é que cada uma delas, é isso que a gente precisa identificar, cada uma delas tem um critério de continuidade, ou seja, como que isso vai ficar rodando, porque isso aqui é um loop, é como se fosse uma roda gigante. Como que isso vai ficar rodando? Até quando isso vai ficar rodando? Qual é a condição de parada? Né? Então, essa é a ideia do que a gente vai desenvolver. Para tal, eu vou fazer primeiro uma aplicação em PHP que praticamente em todas as aulas, todos os cursos, é o ponto de partida para ilustrar como é que funciona estrutura de repetição, que é a tal da tabuada. Então, como é que é a tabuada dos 3? 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, até o 10. Então, nós vamos fazer, inicialmente eu vou fazer sem usar a estrutura de repetição, e depois a gente vai implementar utilizando estrutura de repetição. Então, para tal, eu preciso startar aqui, que a aula hoje é de PHP, eu preciso startar o meu Apache, que eu ainda não fiz isso. Então, um minutinho, por favor. Aqui, startando o Apache, deixa eu ver se ele ficou startado. Tá lá, o Apache está startado. Então, eu vou iniciar um novo projeto, um projeto PHP, uma aplicação PHP. Novamente, né, onde que ele vai ser salvo? Aí tem que tomar cuidado com isso. Então, lá na pasta champ, então eu vou começar aqui do zero, sempre para lembrar que é para não se perder nisso, na pasta champ, dentro de champ htdocs. No meu caso, dentro de htdocs eu tenho o projeto Teams, que são todos os projetos desenvolvidos nessas aulas de Teams. Aí eu tenho o 2 Vence e as aulas de PW2. Tá? Aqui eu já tenho alguns projetos feitos e eu vou criar uma pasta onde eu vou chamar tabuada a tabuada 1, que a gente vai fazer 1, 2, underline 1. Deixa eu também ligar o zoom, porque eu não liguei, eu só não sei se eu vou conseguir pegar aqui. Deixa eu ligar o zoom. Então tá lá, tabuada, ele tá com espaço aqui, tabuada 1. Muito bem, criada a pasta, então eu vou salvar o meu projeto nesta pasta. Então veja só.
Então, na unidade C, champ, htdocs, projetos teams, esse é o caminho do meu arquivo, né? 2 vence, pw2, tabuada 1. Legal. Aqui eu já posso finalizar. E lembrando que isso poderia ser feito em Notepad++, Sublime, VS Code. Nós estamos usando aqui o NetBeans para facilitar. Como é a tabuada, então a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para o usuário qual que é a tabuada que ele quer. Então eu vou criar um formulário em uma página. Aqui eu vou até fazer diferente, ó. Eu vou começar um arquivo HTML, deixa eu ver. Vai página web do PHP mesmo, tudo bem, não tem problema. Então eu vou chamar isso daqui de index, né, dentro do nosso projeto. Só que eu salvei o projeto com o nome project1. Tudo bem, não tem importância, ele vai ficar lá na pasta, depois a gente faz de novo. Bom, lá dentro do index, nós vamos tirar os comentários. Eu não vou precisar, apesar de ser um arquivo PHP, eu não vou precisar de códigos PHP. E aqui nós vamos precisar de um formulário. O name dele vai ser form. E aí, nomes, né? Lowercase case. O action vai ser o arquivo chamado processar.php. E o método vai ser o método get. Uma das vantagens da gente utilizar o PHP, o NetBeans, digo, uma das vantagens da gente utilizar o NetBeans é que existe aqui o comando formatar, no menu código-fonte, formatar. Então ele pega e alinha, faz o indentamento de todo o código. Não sei se vocês prestaram atenção, eu comecei com o código aqui, ó, no cantinho, a tag form, quando eu dei formatar ou Alt Shift F, ele faz o indentamento para quem tem alguma dificuldade com isso. Aqui eu vou perguntar apenas uma coisa para o usuário. Eu vou perguntar qual que é o número que ele quer da tabuada. Então, informe /label. Nós vamos entrar aqui com um input do tipo number. O importante aqui é que o name aqui vai ser, eu sempre uso, né? Campo número, lowercase a partir de agora. Vou colocar aqui alguns valores. O valor mínimo que o usuário vai poder informar vai ser 1. E o valor máximo vai ser o 10. Então, a tabuada vai de 1 a 10. E eu vou dar um valor padrão. Onde que eu errei aqui? Tem alguma coisa aqui que não está dando certo. E o valor padrão que eu vou deixar um 5 aqui para não precisar digitar o tempo todo quando a gente for fazer o teste. Legal, vou colocar aqui uns BRs. Aqui nós vamos pôr um input do tipo submit. O name dele vai ser botão processar. O value, que é o valor que vai ser apresentado no botão, é processar. E eu acho que aqui a gente já vai ter alguma coisa. Eu poderia dar o clique no rodar, mas eu vou fazer isso via navegador. Então eu vou dar aqui um localhost /projetos teams. Ele vai me apresentar as pastas, 2 vence, pw2, tabuada 1. Então esse daqui é o index da pasta tabuada 1. Né? Então tem aqui o 5, quando eu der um clique no processar, vai dar erro, porque não existe o arquivo processar.php, mas aqui a gente já tem, né? Foram enviados os parâmetros campo número, que vale 5, e botão processar, que vale processar. A aula de hoje não vai envolver programação orientada a objetos. Ela vai envolver estrutura de repetição, as estruturas de repetição e depois os arrays, se tudo der tempo. Vou criar um segundo arquivo, e como ele vai ter apresentação, como ele vai ter saída,
ele vai ser uma página web do PHP. Por quê? Ele vai ter HTML, barra HTML, head, barra head. Aqui no title eu vou pôr no tabuada. Ele vai ter toda a estrutura HTML com o código PHP embutido. Então, uma página web do PHP, eu vou pôr, obrigatoriamente aqui eu tenho que chamar de processar, porque é o parâmetro action que foi utilizado. O nome do arquivo a ser criado é processar.php. Ele vem com o HTML básico todo já feito, né? Tabuada. Vou até pôr tabuada 1 nos dois aqui, ó. Porque depois a gente vai fazer tabuada 2. E aqui nós vamos processar. Então lembra, tabuada 1 é a aplicação desenvolvida sem estrutura de repetição. O que nós teríamos que fazer? Alguma coisa do tipo assim, ó. Vamos usar o Excel aqui como lousa. Então eu teria que sair assim, por exemplo, uma vezes, por exemplo, em formato 5, igual, aí eu tenho que dar o resultado. Aqui, ó, a 5. Depois, 2 vezes 5, igual, e assim por diante. Então, isso daqui vai se estender, eu acho que é aqui é igual 10. Então, isso daqui vai se estender, vamos ver se vai dar certo o que eu vou fazer aqui. Ah lá, até aqui, ó. Isso aqui eu já não preciso mais. Eu quero uma saída desse jeito. Eu quero uma saída que apresente alguma coisa desse tipo aqui. Eu nem vou colocar em tabelas, eu vou colocar só em forma de texto. Então, como é que a gente apresenta alguma coisa? Ecoando. Então, serão 10 ecos, onde a gente vai apresentar cada uma dessas linhas aqui de saída. Então, como fazer isso daqui? Primeira coisa, eu preciso receber o que foi passado pelo método get. O que foi passado se chama campo número. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada número, que vai receber alguma coisa, um valor que foi passado pelo método get, e que se chama campo número. Bom, então, podemos até colocar assim, ó, echo tá, apresentada a tabuada do, e aí eu vou concatenar com o resultado, com o que está armazenado na variável número. Vamos ver como é que isso aqui está ficando. Bom, quando eu atualizar aqui, ele vai processar, porque aí passa a existir o arquivo processar.php, então será apresentada a tabuada do 5. Legal. Voltando aqui, como é que vai ser feita a tabuada do 5? Eu vou ter que escrever 1 vezes 5 igual a 10. Tá, mas isso daqui, eu não vou fazer as contas. Porque eu poderia ter passado 7, poderia ter passado 3, poderia ter passado 2. Então, vamos lá. Nós vamos ter que fazer uma série de concatenações. Eu vou ecoar 1 vezes. Aí eu vou concatenar com o conteúdo da variável número. Vamos ver aqui como é que está ficando, ó. Para a gente ir bem passo a passo. É que está embolar aqui, ó. Precisamos dar um BR aqui, ó, mas ele já fez 1 vezes 5. Então vamos colocar aqui, ó, depois disso, a gente vai ecoar aqui um BR. Então, olha lá, 1 vezes 5. Agora, aqui na frente eu vou concatenar mais um texto, a string igual, e depois eu vou concatenar com a conta. Assim, ó. Então, eu vou concatenar com mais uma string igual, que só tem o conteúdo igual, e vou concatenar com o resultado da conta. Como é que a gente pode fazer isso daqui? Para fazer de uma maneira bem simples, eu vou fazer assim, ó. Resultado é 1 vezes o conteúdo da variável número. E aqui eu
concateno com resultado. Então, eu, uma vezes, no caso, 5, 5. E o resultado vai ser isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, olha lá, 1 vezes 5, 5. Até aí, tranquilo tudo. Aí começa o trabalho braçal, de repetição. Porque eu vou ter que pegar isso daqui e vou ter que repetir para 2 vezes 5. Então, ó, o resultado de 2 vezes o número é 2. Tá vendo que eu tenho que fazer tudo isso manualmente? Eu vou pôr mais um BR aqui para poder separando as linhas. Atualizei, olha lá, 2 vezes 5, 10. E aí eu teria que pegar, deixa eu pôr o BR aqui embaixo, eu teria que pegar esse código e vou copiar e colar para fazer o 3. Depois eu vou copiar e colar para fazer o 4. E eu não vou me estender até o final, porque é desnecessário. Então aqui é 4, 4. Aqui é 5, 5. E depois era só a gente ir copiando, colando, copiando, colando, copiando, colando. Opa, deu algum errinho aqui na linha 25. Vamos ver o que foi que aconteceu. Resultado. Deixa eu ver, em algum lugar aqui eu estou bobeando. Resultado é 4 vezes número, 4 vezes número. Estou bobeando aqui. Saiu alguma coisinha aqui que não está dando certo. Mas é alguma bobeira. Aqui, ó. Esse 5 aqui, ó. Esse 5 aqui, ó. Então, resultado é igual a 5 vezes o número. Aí, isso aí. Tá? Então, vamos... Alguém estava tentando me ajudar? Obrigado. Ah lá, deu isso aí. E aí, eu teria que ir repetindo, 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 repetindo. Tá. É uma possibilidade, mas não é uma maneira muito inteligente, não é uma maneira muito inteligente de executar isso daqui. Então, o que nós temos que pensar? Que esse pacote, então eu vou apagar tudo isso, ó. Vou deixar só o primeiro aqui, ó. Que esse pacote de código, ele vai ser executado 10 vezes. Essas daqui são as instruções. Então, vamos voltar aqui no conteúdo. Então, quais são as instruções que serão executadas cada vez que o loop rodar? São essas 3 aqui, ó. Eu tenho que fazer uma conta, eu tenho que apresentar o resultado de tudo e pular a linha. Aí o loop vai rodar. Faz a conta, apresenta o resultado, pula a linha. E ele vai rodar. Apresenta a conta, faz o resultado, apresenta o resultado e pula a linha. O que vai mudar? Cada vez que o loop rodar, o que vai mudar? É esse número que nesse momento é 1. Na próxima vez que rodar, 2. Na próxima vez que rodar, 3. Na próxima vez que rodar, 4. E assim por diante. Até quando? Isso é fundamental. O loop, qualquer que seja a estrutura de repetição, ela tem que ter um ponto de parada definido. Se ela não tiver um ponto de parada definido, nós vamos chamar de loop infinito. Ele vai ficar rodando, rodando, rodando e não vai parar nunca. É um erro de programação. Então, o que vai mudar aqui, dentro dessa estrutura, na verdade, eu não posso cravar aqui 1. Vou ter que passar. Esse valor, ele vai ser 1, depois vai passar para 2, depois vai passar para 3, depois vai passar para 4. Ora, quando alguma coisa, é que eu não quero dar o nome, quando algum elemento ele tem um determinado valor, depois esse valor muda, depois esse valor muda, depois esse valor muda, o que é isso? É uma variável. É uma variável. Então, eu vou chamar essa variável aqui, ó. Eu vou sem entrar com loop ainda. Eu vou chamar essa variável de um número qualquer. Eu vou chamar de i. E eu vou dizer que esse i vale 1. E aí, o que eu faço aqui, ó? Ao invés de resultado era 1 vezes número, resultado é i vezes número, que vai dar a mesma coisa. Se i está valendo 1, 1 vezes 5, aí aqui embaixo ele tem que apresentar. E aqui ele não vai mais apresentar o valor 1. Nós vamos apresentar a variável i concatenada com o vezes, concatenado com número, concatenado com igual, concatenado com resultado. Ainda não existe o loop, mas eu já estou preparando o loop aqui para ser executado. Quando nós viermos aqui, não pode dar erro e tem que apresentar só essa primeira aqui, ó. Vamos ver. Não deu erro e essa primeira foi apresentada.
Quer dizer que uma instrução está certa. O que a gente tem que embutir agora? Uma execução está certa. O que a gente tem que embutir agora? Uma estrutura de repetição. E as estruturas de repetição são essas três aqui: o while, o do while e o for. Então, tudo que eu expliquei até agora foi só para poder, foi uma lógica de programação a ser desenvolvida para que a gente possa introduzir o while, o do while e o for. Então, vamos em frente agora. Vamos ver primeiro o while, como é que funciona. Depois eu volto aqui. Ó. A estrutura de repetição, o while, ela tem a seguinte estrutura ou sintaxe. O while, uma determinada condição, e aqui dentro abre e fecha chaves, e aqui dentro o bloco de instruções. Muito bem, deixa eu tentar colocar aqui lado a lado, para ver se a gente consegue isso. Qual é o bloco de instruções? É isso aqui, ó. É esse daqui que vai ser alterado, vai ser executado várias vezes. Então, condição, nós já vimos isso em aulas anteriores. Condição é a comparação entre dois valores. E aqui, nesse material, nós temos, de novo, os operadores de comparação. O igual, que em PHP é igual, igual, o igual a, né? O idêntico, o diferente, o não, aqui, ou também pode ser desse jeito, menor, maior, mas eu prefiro que use o not equal, quer dizer, ponto de exclamação igual. O não idêntico, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. E desse daqui a gente pode até deixar para depois, né? Que é o spaceship. Depois ele não vai envolver nada aqui que a gente vai estar trabalhando. Então, eu preciso criar, dentro da estrutura de condição, o while, eu tenho que dar uma condição de parada. O que é o while? Enquanto. Então, esse 1 aqui, ó, ele é 1, vai passar para 2, vai passar para 3, vai passar para 4, vai passar para 5. Então, em quantas vezes? Não é bem quantas vezes a pergunta. Esse bloco de instruções aqui, com 3 instruções, ele tem que ser executado enquanto o i for menor ou igual a 10. Porque ele vai fazer com 1, aí o i aumenta. Ele vai fazer com 2, o i aumenta. Ele faz com 3, o i aumenta. Ele faz com 4, o i aumenta. Ele faz com 5 e assim vai. Quando ele chegar no 10, ele vai fazer, porque qual que vai ser o nosso código? Vai ficar assim, ó. Enquanto a variável i for menor ou igual a 10, faça. Como é que é faça? É abrir chaves. E aqui embaixo, eu vou fechar chaves. E eu dou uma formatada aqui, e olha o que vai acontecer. O NetBeans encadeou. Mas tem um problema aqui, para a gente fechar o nosso código. O problema é o seguinte, o i está valendo 1. Bom, primeira coisa, é obrigatório colocar esse i igual a 1? Sim, porque se eu não colocar, e eu digo assim, ó, enquanto o i for menor ou igual a 10. Tá, quanto que está valendo o i? Não tenho, não foi feita nenhuma referência à variável i no bloco de códigos acima, então vai dar algum problema aqui. Portanto, obrigatoriamente, a gente tem que fazer o que nós chamamos de inicializar a variável i. Ou seja, dar um valor inicial à variável i. Então, vamos lá acompanhar, que está quase pronto, mas ainda não está pronto. I vale 1. Enquanto o i for menor ou igual a 10. 1 é menor ou igual a 10? É. Então, ele pega e faz. Resultado vale 1 vezes, por exemplo, 5, e apresenta 1 vezes 5 igual a 5, pula de linha. Quanto que está valendo a variável i? 1. Na hora que ele vem aqui, 1 é menor ou igual a 10, ele vai fazer de novo. 1 vezes 5 é igual a 5. Chegou no final, vem para cá. 1 é menor ou igual a 5, e menor ou igual a 10? É. Então, isso daqui vai ficar repetindo eternamente. Tem um erro de programação aqui, porque eu não gerei a parada. Depois que isso daqui for apresentado, o que nós temos que fazer? Aumentar o valor de i em 1. E aumentar o valor de i em 1 chama-se incrementar a variável i.
incrementar a variável i é a mesma coisa que aumentar i em 1. Como é que nós podemos fazer isso? A maneira mais simples é assim, ó. I, só um minutinho, i recebe i mais 1. Essa é a maneira mais simples que existe. Então, i está valendo 1. 1 é menor ou igual a 10? Sim. Legal. Então, o resultado é 1 vezes 5, por exemplo. E aí ele escreve 1 vezes 5 é igual a 5. Pula de linha. I mais 1, 1 mais 1, 2 é armazenado na variável i. E aí ele roda. 2 é menor ou igual a 10? É, ele executa. Passa para 3, passa para 4. E se der tudo certo, ele vai apresentar a tabuada até o 10. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Executar. E vamos ver. Olha lá o que aconteceu. 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5, 4 vezes 5, até o 10. O que está mudando aqui? A variável i, que começou em 1 e o loop foi executado até que a variável i chegasse em 10. Erros que porventura possam acontecer aqui, ó. Por exemplo, estou desenvolvendo e eu coloco só i menor que 10. Então, quando i estiver valendo, porque ele começa com 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele executa. Quando o i for igual a 10, ele não executa e cai para baixo. Nós podemos até colocar um eco aqui, ó. Fim da apresentação da tabuada. Vamos ver como é que vai acontecer. O erro aqui é que é um erro de semântica. Não tem um erro de sintaxe, porque não tem nenhum código aqui escrito errado. Mas a gente tem um erro de semântica, de lógica, porque será apresentada apenas a tabuada até o 9. Olha lá. Até o 9. Eu gostaria que tivesse sido apresentado até o 10. O código foi digitado corretamente, sem nenhum erro de sintaxe, mas tem um erro de semântica, tem um erro de sentido, né? Então aqui está faltando o igual. Mas poderia, lá, agora igual a 10. Mas poderia ser assim também. Eu poderia que é menor que 11. Então ele vai fazer até o 10. Fez até o 10, perfeitamente. Né? Enquanto alguém, um programador, ele vai usar uma estratégia, o outro programador usa outra estratégia. Qual das duas está certa? Desde que chegue no mesmo resultado, as duas estão certas, e aí vem o estilo de programação. Tá certo? Então aqui nós utilizamos, essa daqui é a estrutura de repetição while. Vou até colocar assim, ó. Comando sempre com caixa baixa. Comando sempre com caixa baixa. Qual é a primeira atividade de vocês da aula de hoje? É produzir este arquivo aqui. Produzir o arquivo onde o usuário vai informar um número e tem que ser apresentada, utilizando a estrutura de repetição while, tem que ser apresentado esse resultado. O que nós queremos é alguma coisa desse tipo aqui. Tá? Para tal, eu vou deixar o código parado aqui, são 13 horas, e aí vocês vão dar o start em fazer isso, nós vamos dar 15 minutos para vocês poderem fazer, e aí depois nós vamos entrar com a estrutura de repetição for, para resolver o mesmo problema. Tudo certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho no Teams. Alguém tem deixa eu ver uma pergunta. Ah, tá, reunião gravada. Alguém tem alguma colocação? Levanta a mão. Aperta o botãozinho aí, levantar a mão, que a gente vê. Tem alguma pergunta a ser feita? Nenhuma pergunta? Cristiano, faz um favor, dá um stop aqui na gravação. Dá um stop na gravação, depois a gente faz outra, depois faz mais uma. Beleza. Tá bom? Então vocês têm, pessoal, 15 minutinhos para fazer